Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz profissionais de áreas diversas para poder contar como é o mercado de trabalho aqui na Irlanda. Hoje a nossa convidada ela vai falar um pouco da área de finanças, contabilidade. Então, se você tem interesse sobre essa área, fica com a gente que você vai aprender um pouquinho aqui. Eu e meu fiel escudeiro já estamos com o papel e caneta na mão, né? Isso aí. Que falou de dinheiro, a gente quer aprender, né? É isso aí. Não só gastar. Não só gastar, que isso a gente sabe fácil. Precisa aprender a fazer multiplicar, isso sim. Ela é... Opa, não vou falar quem ela é ainda. Calma. Tem outras coisas pra falar primeiro, né, Segura o Pupilo? suspense, segura o suspense. Segura a emoção, segura a emoção. Falou de dinheiro, já fiquei aqui, quero aprender tudo. Antes de mais nada, vou agradecer. Studios Talks, estamos aqui, Sempre um prazer estar aqui. né? Se vocês têm interesse em fazer algum tipo de gravação, um podcast que nem esse, tem interesse em fazer uma gravação de um curso, audiobook, fotografia, ensaios, internos, externos, qualquer coisa, entre em contato com o Pupilinho no studios.talk. Fala com ele que eu tenho certeza que ele vai achar uma forma de atender vocês da melhor maneira possível. Agradecer também a It's Up, que sempre manda aí as nossas comidinhas. Hoje a gente almoçou, né? Salvou hoje. Salvou, porque a gente tá aqui ralando o dia inteiro. Uhum. Então, It's Up Health Food. Se você precisa também de uma marmitinha saudável, porque você não tem tempo para cozinhar, entre em contato com a Carol Rios. Fala que você tá precisando de uma ajuda alimentar e com aquele gostinho de casa. Tava bom, né? Gostinho de casa, gente. Aquela coisa boa. Entre em contato lá e fala que veio aqui que pode ser que tenha um desconto especial. Agradecer a Fernanda Rosa do Brazilian Beautician, que é podóloga e sempre cuida dos nossos pezinhos. Eu tô há quase 2 anos falando da Fernanda aqui e Pupilo está 2 anos fugindo dela. Ao mesmo tempo que você tá falando, eu tô fugindo. Mas eu ainda tenho fé de que a gente vai conseguir levar esse menino pra cuidar desse pé lá também. Que é jiu-jitseiro? Jiu-jiteiro, entendeu? Precisa cuidar dos pezinhos. Que Pra não é o ficar- apoio, né? Pois é. Pra poder ter mais base, firmeza aí pras lutas. Foi um argumento bom. Né? Foi um argumento Eu bom. tô chegando lá, gente. Eu tô no psicológico conseguindo, dele. Uma tá hora vai dar conseguindo. certo. E tô esquecendo de alguém, Pupilo? Não, tá esquecendo de ninguém. Não esqueci de ninguém. Então é isso. E por acaso, se você ainda não conhece o nosso evento, o Building Bridges, eu não sei se você está assistindo isso antes ou depois do evento acontecer, porque esse vídeo está sendo gravado. Porém, se ele não tiver acontecido ainda, garante seu ingresso. Vai ser dia 17 de maio, um evento de networking profissional, onde você vai poder conhecer as pessoas que a gente traz aqui nessa mesa para conversar pessoalmente e outras mais também que podem te ajudar aí com a sua carreira, com o desenvolvimento, com o crescimento profissional. Então, evento de networking profissional, Building Bridges, em 17 de maio. Vai acontecer na ICOT School, ICOT College. Irish College. Não sabemos ainda em qual unidade, mas vai ser na ICOT College. Então, garante seu ingresso no link da bio. Agora sim, vou fazer a leitura do dia. Do dia não, do dia do aniversário da nossa convidada. E depois eu vou trazer ela aqui. A mensagem é: agradeço eternamente por todos os bons e perfeitos presentes que eu lhe dou. Perceba que você sempre tem tudo o que você precisa quando surge a necessidade. Você é o depositário de tudo que eu lhe ofereço. Portanto, seja um bom administrador. Nunca tente possuir nada, mas use tudo o que você tem com sabedoria e compreensão. Você veio a esse mundo sem nada e você irá embora sem nada. Tudo o que você tem, eu lhe dei para usar plenamente enquanto você estiver nesses planos terrestres. Por que não aproveitar e agradecer tudo isso, mas tentando não se apegar? Tudo o que lhe foi dado livremente, livremente doe as almas à sua volta. Compartilhe tudo o que você tem e, assim, faça espaço para que mais coisas possam ser atraídas por você. Saiba que todos os seus desejos são maravilhosamente realizados se você viver pelas minhas leis. Ó, bonito. Bonito. Intenso. A nossa convidada, ela é lá das minhas terras. Ela é de São Paulo, capital. Ela atuou no Brasil muito tempo também como administrativa financeira. E aqui tá atuando como Finance Admin Manager, né? Que é a mesma coisa, só traduziu. Sim. Já tá aqui na Irlanda tem um tempinho e vai contar pra gente como é trabalhar nessa área. Então fica ligadinho. Nossa convidada de hoje é Juliana Pellegrino. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, prazer de me receber aqui. Obrigada eu por aceitar estar aqui. Você nem conhecia ainda o nosso projeto, então realmente fico muito feliz pela confiança e quero muito aprender com você hoje.
Ó, espero que eu tenha alguma coisa para contribuir aí, não só para você, mas para todo o pessoal que tá ouvindo. Vai, com certeza. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta bem simples. Quem é Juliana por Juliana? E como que você entrou nesse mundo aí de finanças, administrativo e tudo mais? Bom, eu tô aqui na Irlanda vai fazer 12 anos. E trabalhei no Brasil, né? Meu pai tem uma empresa no Brasil e eu trabalhei com ele desde que eu tinha 15 anos até os meus 30, que foi quando eu vim para Irlanda. Nessa empresa eu comecei em vendas e trabalhei em todas as áreas e no final, antes de eu vir, além de fazer a parte de cuidar de representantes a nível Brasil, como gerente de vendas, também fazia toda a parte administrativa e financeira. Então, eu lidava com contabilidade, contas a pagar, receber, notas fiscais, escrituração, enfim, toda essa parte. E aí, eu vim do Brasil para cá, no caso, na época, para fazer um curso de marketing, nem foi um curso de inglês, porque eu falava inglês já. Vim para passar 10 meses e fazer o curso, trabalhar, fazer uma super trip antes de voltar para o Brasil. E aí tudo aconteceu totalmente diferente do plano. Nunca mais voltou, acabou Nunca ficando. mais. Estou aqui há 12 anos agora. Caraca. É muito louco. E assim, quando eu vim, eu não tinha muita ambição, assim, de trabalhar na minha área, porque era muito um plano, assim, quero trabalhar num subemprego mesmo, porque como eu tinha trabalhado a minha vida inteira na mesma empresa, que era do meu pai, às vezes eu não me sentia, assim, eu não sentia que eu tinha um valor que eu tinha, sabe assim? Sim. E apesar do meu pai sempre ter me dado valor, às vezes eu sentia que talvez eu tava tendo, assim, certas coisas porque eu era filha do dono, sabe? Então eu queria mesmo me colocar no mercado pra, tipo, dar a minha cara mesmo a tapa, assim, Sim. e trabalhar numa outra coisa e ver como que o mercado ia me receber sem ser pelos olhos do meu pai, sabe? Sim. E foi muito interessante porque eu cheguei com uma turma, vim pela Egali na época. E cheguei com uma turma e logo, assim, todo mundo falando na época que era muito difícil casa, que era muito difícil trabalho, que é aquela coisa que quando o pessoal de estudante vem, sempre botam aquele terror mesmo. Sim. E foi muito legal porque em um mês eu consegui uma casa inteira do zero, tipo, sendo estudante. A gente tava num grupo de 6 meninas, a gente pegou a casa para dividir. Então eu consegui com a imobiliária a casa e logo depois consegui um trabalho na Milano Pizzaria. Eu trabalhei na Milano desde então, tipo, da hora que eu cheguei até sair minha cidadania. Além não disso, se deixou abalar por aquelas histórias externas, né? Você falou, vou justamente, tentar. eu vou, entendeu? Só que assim, é muito interessante, porque aí começa a jornada do estudante, né? E eu não sei quanto do pessoal que assiste é estudante ou não, mas enfim. Até a pessoa que nem é estudante, que tem passaporte, mas às vezes tá aquela insegurança ali do inglês e tal, e das coisas, que a pessoa paralisa, né? Vem uma pessoa e fala, tá muito difícil. E aí você já fala assim, tá muito difícil. Você começa a repetir aquilo, e aquilo entra um mantra na sua cabeça e você já não vai. E aí, assim, eu via com as meninas que eu morava e com o pessoal que tinha chego tudo na mesma época, porque eu vim muito focada, eu sempre fui muito focada, assim, principalmente na parte financeira, sempre fui mesmo, com o meu próprio dinheiro. Então, meu objetivo era muito claro, eu precisava trabalhar o quanto antes para poder ter o máximo de dinheiro, para poder viajar o máximo que eu pudesse antes de voltar para o Brasil. Esse era o meu objetivo. Então, na primeira semana eu curti, na segunda semana eu imprimi currículo e saí na rua entregando. E eu via todo mundo que tinha chegado ao mesmo tempo que eu, ninguém tinha um currículo feito. Ninguém tava nem indo pra rua. Sim. Então, já estavam perdendo óbvio, um tempo eu ali. tenho a questão que eu tinha o inglês, mas tinha outras pessoas que chegaram na mesma época que eu, que tinham um pouco de inglês também. Sim. Inclusive, uma das meninas até estava fazendo o mesmo curso que eu. Só que, enfim, é a coisa, né, da segurança. Tem várias outras questões aí envolvidas, mas enfim. Aí eu acho que fica a primeira regra de tudo de quem chega na Irlanda, né? Tipo assim, a gente primeiro não se deixar bater pelo que ouve A experiência das dos pessoas. outros. Exatamente. E segundo, assim, é dar sua cara a tapa, porque o não a gente já tem, Sim. né? Mas enfim, aí comecei a trabalhar no Milano. E eu cheguei em outubro, quando foi em janeiro, conheci meu marido, que era brasileiro também, a gente se conheceu pelo Tinder. Caramba. E aí a gente começou essa jornada juntos, ele não falava inglês, enfim. E aí fiquei esses 3 anos no Milano, até sair minha cidadania. Quando saiu minha cidadania, eu falei, bom, agora é hora de move on, né? E aí comecei a aplicar para as vagas, e assim, na minha cabeça, tinha que ser uma entry level, assim, não tinha nem a ideia de aplicar para uma coisa na minha área, porque... não sei, você tá naquele mundo ali de subemprego que você já fala assim, vou entrar onde der, na área administrativa, em qualquer vaga. E aí depois eu faço minha jornada. Esses 3 anos seus de Milano, eles te deram essa sensação do tipo, não, eu realmente quero voltar para minha área administrativa, porque
Eu me achava lá? Olha, Que sim foi e um momento não. que você ficou fora, né? Aí que tá, sim e não. Porque assim, Ah, desculpa. Puxa É, pra ti. sim e não, porque assim... No Brasil, eu sempre tinha um pouco de coisa com comida. Tá. Assim, de trabalhar com comida. Então, foi muito legal a época que eu trabalhei em Milano. Não porque era muito light, eu gostava muito do que eu fazia, sabe? Assim, tipo, era muito legal o meu dia. Aham. Cansativo pra caramba, né? Imagino. Às vezes 12 horas em pé, correndo, né? Enfim, mas Sim. enfim. Foi muito legal. Então, quando chegou o meu passaporte, é aquela coisa assim, porque eu trabalhando na pizzaria, eu vi gente que tava lá há 20 anos trabalhando na pizzaria. E assim, isso pra mim não dá, né? Só de pensar, eu já falo assim, gente, cara, que a pessoa não quer nada da vida, né? 20 anos, 15 anos trabalhando na pizzaria. Então, isso era uma coisa que não. Tipo, pra mim foi muito legal trabalhar lá. Até rolou uma oportunidade que eu acabei sendo waiter trainer. Tinha a possibilidade de eventualmente evoluir pra, sei lá, system manager, essas coisas, né? Se você continuasse. Mas, assim, financeiramente não era interessante, entendeu? Sim. Era uma cobrança muito grande. Você ganhava menos do que o garçom. Tipo, não fazia o menor sentido. E eu falei, bom, vou para uma área administrativa e é o que dá, porque a gente sabe que oportunidade tem. E assim, nesses 3 anos já deu para você sentir também que o brasileiro, ele é visto de uma outra forma aqui, né? Porque a gente tá acostumado a trabalhar pesado. Esse povo Ah lá. aqui não tá muito acostumado. Sim. Você trabalha um pouquinho mais pesado, já é notado. Então, eu falei, bom, oportunidade tem, vamos ver. Então, foi mais nesse sentido, assim, Entendi. não dá pra ficar parado, não dá pra ficar trabalhando de garçonete o resto da minha vida, Sim, né? sim, Então, sim. foi nesse sentido. Não, nem tava, assim, tão focado na administrativa. Vamos ver onde me leva. Vou arriscar um novo caminho. E tanto que eu comecei aplicando, porque naquela época todo mundo que estava nessa saga de cidadania estava entrando na Century para fazer essas content review, essas coisas. Aham. E aí um que refere, outro que faz o refer, outro que faz o refer, enfim, consegui algumas entrevistas. E na época eu estava aplicando bem para essa parte de content review, né? Uhum. Que era mais procurar, tinha mais vaga, né? E aí, enfim, me fizeram uma entrevista para content review. Fiz a entrevista, passei na entrevista e tava na Croácia com meu marido. Tipo, porque a gente viajou bastante nessa época de Milano, porque era ótima a questão das férias e tal. Tava lá na Croácia, o cara da Centro me liga e fala: Ó, você passou na vaga e tal, você tem que começar, tipo, amanhã, sei lá, um negócio assim. Eu falei: Ó, desculpa, mas eu tô na Croácia e não dá pra eu começar e tal. Ele: então não dá pra você trabalhar. Aí eu desliguei o telefone assim, arrasada. Falei pro meu marido: meu Deus, eu não acredito. Eu, olha, primeira vaga, tipo, aí ia dar certo, ia mudar de área e tal. Aí eu falei assim, entregar nas mãos de Deus, né? Que ele Sim. sabe de todas as coisas, só ele que sabe as coisas. E aí, um mês depois, tipo, já tinha conseguido a vaga num outro projeto da Century, que era para Accounts Receivable. Que já tem tudo a ver, de novo, Deus, assim, sendo incrivelmente maravilhoso. Falou assim, aquilo ali não era para você, Não minha era filha. pra você. Uhum. Segura aí que a sua tá vindo. E aí Sim. veio a vaga, que era para trabalhar Accounts Receivable Microsoft, dentro pela Century, né? E aí, assim, a Century é uma paixão no meu coração que até hoje, assim, pra mim é um dos lugares mais incríveis que eu já trabalhei. Que Apesar legal. do salário, assim, não ser muito legal, eu acho que é uma porta de entrada maravilhosa pra quem tá inseguro aí com o inglês, porque tem muita vaga português, né? A minha vaga não era português, mas tem muita vaga português. Então, acho que é uma porta de entrada incrível, porque te dá aquele espaço empresa, mas é muito tranquilo, assim, tipo, não tem não tem uma cobrança tão grande, pelo menos no meu time não tinha. E além disso, foi o melhor time, assim, sabe? O pessoal que trabalhava era uma vibe muito legal, foi muito, muito 10. Sim. Então eu tenho morro de assim, sabe? Fiz grande. Saudades. Tem uma amigona minha que eu conheci lá, então, tipo assim, muito, muito legal. Só que lá eu só fiquei 10 meses. Eu fiquei 11 meses, na verdade. Fiquei o probation, fui trabalhar para Centro, e aí teve uma vaga de senior, que eu fui fazer a entrevista, mas eu, tipo, tava na minha cabeça, se eu não passar na vaga de senior, eu vou sair, porque o salário era muito baixo. Entendi. E aí, uma outra menina que trabalhava comigo já tinha ido pro AIB. E muito engraçada essa história também, porque quando eu tava no Brasil, lá atrás, eu tinha um sonho louco de trabalhar no AIB. Não sei porquê, mas tinha aquele sonho, tipo, quero trabalhar no AIB quando for pra Irlanda e tal, enfim. E aí, quando apareceu a oportunidade pro AIB, tipo assim, um sonho realizando, Sendo né? sendo Maravilhoso. concretizado. Fui. Só que era pra área de cobrança no AIB, né? E aqui aí eu, na Century, eu fazia Accounts Receivable, que foi ótimo, porque aí me deu Accounts Receivable, Reconciliation.
E aí tinha que, tipo assim, ó, juntar os pagamentos, colocar no lugar certo, achar pagamento que tinha perdido ou pagamento que não vinha no nome da pessoa e você tinha que alocar corretamente e cobrar mesmo, ligar para cliente, mandar e-mail e tal, não sei o quê. Sim. Quando eu saí de lá, que eu fui para essa vaga do AIB, era uma vaga para AIB Collections também, que também era cobrança. E a minha vaga específica não era uma cobrança de mortgage, mas o grande mercado do AIB ali, a maioria que eles contratavam, era para vagas de cobrança de financiamento imobiliário, mortgages. Sim. Só que eu, especificamente, fiquei num outro time que era collections de loans. Tá. Então, Os empréstimos. empréstimos, tipo, com garantia ou sem garantia, e eu fazia essa cobrança. E então, assim, foi muito legal que eu entrei na Accenture, foi muito doido também, porque assim, eu já falava inglês, já vim falando inglês do Brasil, fiquei 3 anos na pizzaria atendendo todo mundo em inglês. Quando eu entrei na induction do AIB, eu voltei pra casa e eu chorava pro meu marido, falei assim, eu não sei falar inglês. Não sei o que aconteceu, eu não entendi as pessoas falando. Sim. Porque eu acho que, era uma induction que tinha, sei lá, umas 30 pessoas. E tinha 2 estrangeiros, eu e um outro rapaz. O resto tudo era irlandês. E tudo novinho. E eles falavam tão rápido. E eu assim, meu Deus, eu não sei falar inglês. Eu não vou conseguir passar nessa vaga, eu não vou conseguir trabalhar. Aí meu marido falou, cara, você tava atendendo o mercado do UK. Você falava com aquele povo da Escócia. Tipo, relaxa que vai dar tudo certo. Mas assim, né, já paralisou. O primeiro susto Já é paralisei, grande. porque na Accenture, de novo, voltando pra coisa do multi... Então eu trabalhava assim, com um time totalmente multi, né, do mundo inteiro. Sim, diversas nacionalidades, então o inglês é mais leve, né? Muito mais tranquilo. A hora que eu entrei ali, eu falei, gente, não sei falar inglês. Tô ferrada, tipo, não vai rolar. Mas enfim, foi só aquele do induction Choque, mesmo. Depois, aham. quando eu comecei a trabalhar mesmo na mesa, tal, tinha um time, o pessoal era super solícito, ajudava a fazer as ligações. Você não sabe, separa, põe na espera, enfim, Sim. bem tranquilo. Mas assim, de novo, cobrança. Então era o dia inteiro. Só que esse era pior, porque na Accenture era super tranquilo, relaxado, você ligava, tal. Esse daí não, era inbound call. Então era tipo ligações que você recebia. E era assim, a ligação entrava, você falava com a pessoa, aí quando você acabava a ligação, você tinha o tempo de fazer a anotação e tinha uma pessoa atrás de você. Vamos, tipo, pega a próxima ligação. E um painel gigante dizendo quando que era a próxima, tipo, quantas pessoas tinham esperando na fila. lista de espera ali. Era desesperador. Mas Meu assim, Deus. fiquei lá 6 meses só. E aí... O sonho do AIB não era tão sonho O sonho assim. foi ótimo, porque, tipo assim, realizei. Aí, tique, Sim, tá sim. feito, Aham. pronto, vamos pro próximo. Sim. E aí, muita gente de lá tava saindo para essa outra empresa, que era uma empresa de cobrança também de financiamento imobiliário, que ganhava muito mais. Então, assim, é interessante porque eu não sei nas outras áreas, mas assim, quando você entra numa vaga entry-level, eu sinto que para você chegar no salário real de mercado, principalmente essa vaga da Centro, que ela é mais underpaid mesmo, Sim. para você chegar no salário real de mercado, se você não for saindo e entrando, você não vai chegar. Tipo, você vai ficar anos nessa saga. Se for esperar promoção interna, é muito mais difícil, né? Então, tipo assim, ó, você vê, eu fiquei 11 meses na Century, 6 meses na AIB, e aí eu fui pra essa empresa, tipo, pra ganhar, sei lá, 10 mil a mais do que eu ganhava no primeiro trabalho, sabe? Sim. Que ainda era um salário baixo, mas assim, entende? Você só conseguiu essa diferença porque você não e vai esse ter- aumento por causa das mudanças de trabalho, sim. Você não vai conseguir 10, 15 mil de aumento em um ano se você não der o jump, né? Sim. Mas nem foi de propósito, nem foi planejado. É que realmente não dava ficar lá naquele call center ali, não foi pra mim mesmo. Uhum. E aí fui pra essa empresa de mortgage, que era bem diferente, também era cobrança, não tinha o call center, era um pouco mais relaxado. O time também, maioria irlandês, mas tinha algumas pessoas de outros países. Só que aí primeiro comecei com um time, aí me botaram... Quando eles perceberam que eu me dava bem em algumas coisas, eles me deram essa carteira de pessoas deceased, né? Que é tipo os falecidos. Então, eu ligava para as famílias das pessoas que eram donos de um financiamento imobiliário, mas que a pessoa tinha morrido. Nossa. Então, era super complicado, assim, porque... Sabe, tinha... E assim, imagina que era uma carteira do Permanente SBI, que ficou ali inativa por, sei lá, 10 anos, talvez. E essa empresa comprou, e aí eles começaram a receber ligação dessa empresa. Tipo, vamos supor, o Permanente SBI nunca entrou em contato. Nunca cobrou? E aí agora eles estavam cobrando. Mas enfim, e aí, tipo, fiquei lá, até rolou algumas oportunidades. Eu comecei a treinar as pessoas que entravam. Na Century também, comecei a treinar os new joiners.
meio que foi minha saga, né? Porque eu fiz waiter trainer, Aham. na Centro eu Seu treinava perfil os de new- liderança já vai sendo identificado rapidamente. treinava os new joiners. E aí, de novo, na Start Mortgages, eu também comecei a treinar. A gente fez um book para ensinar as pessoas que entravam, para ter uma consistência e tal. Mas enfim, aí eu fiquei lá eu fiquei bastante, assim, 2 anos e pouco, até quando eu engravidei. Aí eu engravidei e era presencial até o Covid, né? E aí, quando teve o Covid, botaram a gente de home office, mas não tava funcionando para eles, sabe? Porque o pessoal já era bem relaxado. Na hora do Covid, tipo, o pessoal parou de atender produziu. telefone, foi bem louco. Sim. Aí eu continuei fazendo meu serviço, porque eu acho que a gente tem que fazer o que é pago para isso, né? Então vamos Sim. fazer. Eu fazia. E aí, de novo, aquela questão assim: a gente só faz o mínimo e a gente se Destaca. destaca porque a gente tá fazendo o que tem que ser feito, sabe? Lógico, se você fizer um pouco a mais que o mínimo, você vai se sobressair mais ainda. Mas enfim. E aí fiquei lá até eu engravidar. Quando eu engravidei, que saí na licença de. Aqui você pode pegar os 6 meses, depois mais 6 meses, depois. Mas tem um monte de meses aí que você pode pegar. E eu peguei todas as licenças, inclusive as que não tinha pagamento, e fui pro Brasil. Nessa época, o meu marido se programou para passar 6 meses no Brasil. Eu queria muito que a minha família pudesse conviver com meu filho bebê, né? Ter essa coisa assim. Então, fomos programados para ir pro Brasil 6 meses. Eu tinha essa licença unpaid. E aí, quando eu tô no Brasil, em dezembro de 2022... Não, 2021. Meu filho nasceu em 21. Final, no meio ali ainda da pandemia, Ele quase, nasceu né? em abril e a gente foi pro Brasil em novembro. Isso foi em dezembro. Uma menina que eu conhecia, né? A gente se conheceu na vida, muitos anos atrás, que você conhece. Sim. A gente se conhecia e quando a gente se conheceu, eu entrei na Centro, ela entrou nessa empresa. Na época eu falei pra ela, Tati, se você um dia for mudar de emprego, você fala comigo, porque eu adorei essa empresa, é tudo que eu queria na minha vida, então você fala comigo. Ela, tá bom. E aí, 7 anos, quase 5 anos depois, sei lá, ela me chama no Brasil e fala, Ju, tô te ligando, tô te chamando. Eu até achei estranho ela entrar em contato comigo, porque fazia um tempo que a gente não se falava. Tô te chamando porque lembra que a gente teve aquela conversa e você falou que o dia que você sair daquela empresa pra eu te chamar? Então, tô te saindo. chamando. E aí foi lindo, porque era tudo que eu precisava, na verdade, né? Porque eu tava voltando da minha licença... Ia voltar da minha licença maternidade, não queria voltar 100% presencial, porque... né? Porque depois da pandemia ficou mais difícil mesmo pra gente ficar Sim. 100% presencial pra quem não ficou presencial na pandemia, né? Sim. E você aí, ainda tinha o neném. Ainda tinha o bebê, que eu, Sim. né, ia ter que me adaptar a toda essa nova rotina. E aí, enfim, essa empresa era super flexível. Podia trabalhar remoto, podia trabalhar... era 100% em casa, não tinha office. Então, foi incrível. Aí, enfim, ela falou, só que assim, tem outras pessoas, vão te entrevistar, tal, não sei o que, você fala. Porque na época, ela ganhava menos do que eu. Uhum. E ela falou, não sei como vai ser aí, tipo, né? Aí eu falei assim, não, mas pra mim tá bom, eu posso ganhar menos. Você não vai ter o gasto de sair de Posso casa, ganhar menos, né? tipo Sim. assim, vou poder cuidar do meu filho, Sim, tá lindo. sim, sim. Aí, beleza. Eles fizeram entrevista comigo e aí eles falaram isso, né? Tipo, quanto você ganha? Quanto é a sua expectativa, né? Que é muito comum eles perguntarem isso, quanto é a sua expectativa? Eu falei, Sim. o que eu ganho hoje é isso, mas eu sei que o salário talvez seja menor, eu tô aberta a trabalhar, a ganhar menos, porque eu acho que, assim, vai ser bom. Eu sempre quis essa flexibilidade do remoto, acho que a qualidade vai compensar o que eu ganhar menos. E foi muito legal, porque quando eles me fizeram a proposta, eles fizeram a minha proposta pelo mesmo salário que o meu, que era maior que o dela, só que eles falaram assim, a gente não quer te contratar com um salário menor, porque daqui a pouco você vai ficar insatisfeita. Vai ser uma coisa, tipo, que não vai fazer sentido. Vamos a gente vai te perder. contratar e depois você não vai querer ficar. E não é essa ideia. A gente quer contratar uma pessoa que queira ficar com a gente e tal e tal. E aí foi muito legal, porque aí eu comecei a trabalhar, meu filho era pequenininho, a gente voltou pro Brasil, voltou pra Irlanda, e eu conseguia conciliar entre creche, ficar com ele, trabalhar, enfim, e foi muito legal. Sim. E tô lá desde então. Então, tô lá agora, meu filho fazer 5 anos, vai fazer quase 5 anos que eu tô nessa mesma empresa. Uhum. E o que você faz lá? Tá. Então, Exatamente. assim, né? O cargo chama gerente administrativo financeiro, né? Finance Admin Manager. E eu faço assim, é uma empresa, é como se fosse uma startup. Eles têm 3 empresas e eu tenho que gerenciar toda a parte das 3 empresas. Então, faço assim, desde a parte de invoice, né? Que é faturamento. Tá. Então, faço faturamento, cobrança, contas a receber, contas a pagar.
E aí tem, tipo, uma parte de reports também, né? Que é, tipo, a análise mesmo, financeira. Que aí, eu não faço contabilidade em si, porque a gente tem uma empresa de contabilidade, mas a gente usa aquele programa Zero, que é bem famoso aí pro pessoal de contabilidade. Então, eu lanço todos os dados nesse Zero. E aí tem a firma de contabilidade que faz o VAT return, enfim, toda a parte mesmo que declara para o revenue, né? Sim. Mas por exemplo, então vamos lá, eu dou a entrada nisso, faço as cobranças, faço o faturamento, e aí eu faço esses reports, que seria assim, análise de linha de negócio, como eles têm 3 empresas, eu reconcilio todas as 3 empresas numa pivot table para a gente poder juntar todos os resultados da empresa no global, e aí empresa individual, e aí linha de negócio por linha de negócio. Então, assim, tem alguns sistemas mesmo, né, deles ali, que a gente elaborou meio que junto e funcionou. Mas é uma empresa pequena, então é o pai e o filho. E aí eu reporto pro pai e pro filho. E aí tem, tipo, 3 gerentes de linha de negócio, que são 3 linhas de negócio diferentes. E aí mais uma equipe relativamente pequena, totalmente do mundo inteiro, assim. Caramba. Só que a empresa é based na Espanha. Então todo o meu time mora em Barcelona, basicamente. Não todo o time, porque tem muita gente que trabalha remoto. Mas assim, a maioria das pessoas trabalha em Barcelona, e eu sou o único staff na Irlanda, porque eles têm 2 empresas na Irlanda. Obviamente precisa ter uma pessoa que tenha ligação para Irlanda. Sim. Eles vêm 2, 3 vezes por ano. E a gente faz todas as decisões de management aqui junto. E é isso. Assim, é meio que... Eu me sinto... É muito interessante isso na jornada, assim, porque eu trabalhava na empresa do meu pai e hoje eu sinto que eu sou filha do meu chefe, sabe? Assim, porque... Eu ia perguntar isso agora. Se você sente muita similaridade com o que você fazia na empresa do seu pai no Brasil. Muito, muito. Porque a rotina é parecida, assim, é totalmente diferente, porque o Brasil é infinitamente mais complicado na parte de contabilidade, eu acho que bem mais complicado. Tá. Porque no Brasil tem aquela coisa entre estados, ICMS, ICMS substituído, enfim, um monte de coisas que aqui eu sinto que é muito mais simples na Irlanda, principalmente, que é tax, né? Só tem o tax, a gente paga VAT-OS, que é One Stop Shop, que é entre países da União Europeia. Mas, assim, acho muito mais fácil a estrutura aqui. Mas, assim, na ideia do negócio, é basicamente a mesma coisa. Porque lá eu fazia tudo, aqui eu faço basicamente tudo, essa parte administrativa. E eu reporto, e o meu chefe e eu, a gente tem um clique, assim, muito interessante, sabe? Tipo, porque ele é uma pessoa bem líder, assim, que ele sabe te dar uma autonomia, ao mesmo tempo... O guidance ali, né? O direcionamento. É muito legal. É uma cobrança sem estar te cobrando, sabe? Sim. Então, funciona muito, muito interessante. E eu tô muito feliz mesmo nesse trabalho. Quando eu olho, assim, né? Porque tem momentos que a gente se questiona, né? Com as pessoas, assim, né? Que você conversa com um amigo, outra amiga, você vê a pessoa naquela outra área, ou até numa área até parecida que a sua, e aí ganha mais. Ou, enfim, tem um benefício que você não tem, porque, óbvio, uma empresa é pequena, então não tem o benefício, não tem o plano de saúde, não tem pensão. Agora entrou nesse auto-enrollment, então eu entrei lá na pensão deles. Mas aí você começa... Sabe o anjinho do mal, assim, falando, olha, a pulguinha ali. Tem certeza que você tá fazendo uma boa coisa? E assim, toda vez que eu paro para fazer essa análise, assim, eu tenho certeza. Legal. Sabe? Sim. Eu não ganho, assim, um salário maravilhoso, mas o que eu ganho é o suficiente por todos os benefícios que eu tenho que não dá para mensurar, sabe? Assim, trabalhar remoto, por exemplo. Eu posso ir pro Brasil, agora eu vou passar férias das crianças na escola, eu vou pro Brasil, passar 2 meses lá. A maioria dos meus amigos não podem trabalhar de fora, ou se podem, tem tipo 1 semana, 1 mês. Não pode trabalhar ilimitado. Sim. Eu posso trabalhar desde que eu seja residente fiscal na Irlanda, então também não posso mudar daqui. Sim. Mas, obviamente, tipo, pra eu ser residente fiscal na Irlanda, eu só tenho que ficar aqui metade do ano. Óbvio, não vou ficar porque tem meu filho na escola, meu marido trabalhando, mas entende? Você já tem uma vida acontecendo aqui, né? Mas a flexibilidade do poder já Do poder, alivia. exatamente. Sim. O poder de você te dar essa flexibilidade. E tem a questão com meu filho também, sabe? É muito interessante, porque agora eu tive outro filho, né? Tenho um bebê de 11 meses. E assim, ele nasceu, não consegui creche pra ele. Tá bem difícil. Tô trabalhando de casa com o meu filho. E assim, o meu chefe, a gente tá reestruturando alguns custos lá na empresa, e ele virou pra mim e falou, porque eu tenho uma moça que me ajuda, né? Ela trabalha na Filipinas e ela é abaixo de mim. E aí a gente tava pensando de talvez cortar ela, e eu falei assim pra ele, olha, eu não tenho condição de pensar em cortar ela até o meu filho começar na creche. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu simplesmente não tenho, minha saúde mental não vai me permitir. E aí ele falou assim, não, eu entendo.
Você tem, assim, eu vejo assim, é um balanço. A vida é um balanço entre trabalho e vida pessoal. E se você não tiver isso, não vai ficar bom pra você e aí também não vai ficar bom pra gente. Então, eu te entendo, quando seu filho for pra creche, a gente volta a negociar isso. E aí eu falo assim, cara, tipo, entende? Na hora que eu te falo do... Aonde que eu ia conseguir um benefício desse, né? Que é a questão do lado mais humano, né? De entender a sua realidade ali, sim. E eu acho assim, né? Quando a gente pensa no Brasil e aqui na Irlanda, né? Voltando pro pessoal aí que tá ouvindo e tal. Porque a gente vem com aquela mentalidade do Brasil, que no Brasil é tudo too much, né? Tipo assim, você tem que ser o melhor, você tem que trabalhar, você tem que ficar na hora extra, você tem que se dar 100% e ainda assim, no final do mês, não é você que é promovido. Sim. E aqui na Irlanda, independente dessa minha empresa ter uma cultura assim que é um pouco né, fora da curva aí, eu acho que tem muito disso, assim, muito do balanço entre o trabalho e a vida pessoal, sabe? Porque mesmo quando eu tava na Start Mortgages, várias vezes eu ficava um pouquinho mais, vinha alguém, o que você tá fazendo aqui? Pode ir embora. Não é pra você ficar, é pra você ir embora. Sim. Então, assim, é muito legal isso. Principalmente porque, né, às vezes a pessoa vai vir nova ou tá começando a construir uma família. E aí tem essa coisa que você percebe que tem que ter o valor entre tá com seu marido ou tá com sua esposa. Ou até se você é solteiro mesmo, de sair com seus amigos e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Uhum. Que não tem no Brasil, né? Então, isso é muito legal. E você sente que esse mercado que você atua hoje é um mercado que tem oportunidade? Se as pessoas que estão aí do outro lado têm um pouco de conhecimento que nem você tinha do Brasil e tem interesse de se aventurar e tentar a oportunidade, você vê que é um mercado que dá para arriscar? Eu acho que dá. Eu acho que tem muita oportunidade. Eu vejo sempre nos grupos ali de meninas, as meninas perguntando sobre a payroll, né? Que tem muita gente interessada em fazer curso de payroll para poder entrar nessa área financeira e tal. E eu acho, assim, que o pessoal às vezes é muito inseguro e sempre tá atrás de um curso, assim, para tentar se entrar no mercado. E às vezes o curso nem é necessário, entende? Às vezes o curso, ele vem depois. O mais importante é você colocar a sua cara ali mesmo. Eu no lugar de uma pessoa que tá chegando ou que tem um pouco de experiência no Brasil e quer se colocar aqui, antes de fazer um curso, a primeira coisa que eu faria é fazer um bom LinkedIn, se conectar com pessoas recrutadoras da área que você quer, né? No caso aqui da área financeira, eu tenho conexão com algumas pessoas. E aí, mandar algumas mensagens ali no LinkedIn mesmo. Olha, eu tô procurando uma vaga, tenho algum pouco de experiência. Se você souber de alguma coisa e tal. Porque assim acontece a maior parte das coisas, na minha opinião. E aí, se você tentou aquilo por um tempo, né? Sei lá, alguns meses ali, e realmente nenhuma entrevista, nenhuma vaga, óbvio. Além disso, olhar as vagas. Ai, desculpa. Tá tudo bem. Além disso, olhar as vagas. Mandar o currículo, né? Identificar tipo assim, ali também se você tá aplicando pra algo que realmente faz sentido pra ti, né? Sim, também não ficar sentado em casa esperando o LinkedIn trabalhar pra você, porque também não vai funcionar. Não. Então, é isso. Eu acho que se você se colocar ali no mercado, vai acontecer, entende? Eu vejo, porque a gente também morou com uma moça que ela era contadora e ela tinha uma trava, assim. Ela era contadora, ela sabia falar inglês, assim, intermediary. E ela tinha medo de aplicar para as vagas, assim, ela tinha medo com o recrutador ia chamar ela e o que ela ia fazer, será que ela ia conseguir? E eu falava assim para ela, menina, só se joga, só aplica, o recrutador que tem que saber se o seu inglês é bom, se o inglês não é, se o que você sabe fazer é bom, se não é. Não é a gente que tem que saber, você tem que ter segurança de quem você é. Sim. Porque é isso que eles querem, que você saiba quem você é. E aí você vai fazer a entrevista, óbvio, se prepara, faz aquele método STAR e tal, e pronto, e se coloca aí. Se depois disso você tiver várias negativas, aí tá bom, tem alguma coisa errada, tem que procurar. Ah, será que é curso? Às vezes nem é curso, às vezes é não saber estudar o método para fazer a entrevista. Sim. Ou às vezes não ter mesmo segurança do que você se fazia. Posicionar. Uhum. Enfim, aí você vai ter que identificar. E tem aí um monte de pessoa que ajuda a fazer essa preparação, currículo, LinkedIn, enfim, Sim. né? Aí cabe a pessoa ver se vale a pena pagar ou não, enfim. Sim. Mas eu acho que esse é o caminho, se preparar LinkedIn, preparar currículo, ir atrás dos recrutadores, e aí depois não deu certo, talvez procurar um curso, aí o pessoal fala desse curso de IPS. No meu caso, eu não tenho curso, né? Voltando nisso, que eu acho que eu não comentei. Quando eu fui trabalhar no IAB, eu tive que fazer o curso de QFA, que é um curso assim, que abre muitas portas mesmo, muitas vagas. Eu fui chamada por recrutadores por causa de ter esse curso, que é o Qualified Financial Advisor. Quando você vai trabalhar no banco, em qualquer parte, eu acho que é obrigado a ter ele, né? O banco é obrigado a ter essa pessoa que tem o curso. Então, eles são alguns módulos, tem loans, mortgage, pensions, investments, e tem mais um, e depois é o QFA, o teste principal.
E esse curso realmente, assim, abre bastante porta para você fazer. Só que, assim, relativamente... Bom, não é caro, mas assim, 200 e pouco, 300 cada módulo, e aí você vai fazendo todos eles, e no final você faz o coisa. Quando você consegue uma vaga na área, a empresa paga. Então, por exemplo, para você trabalhar de mortgage Lien Collections, eles pagaram o curso inteiro. Mas tem muita vaga também na parte de pensions, na parte de investments. E aí Sim. a maioria das empresas, se você for para uma Zurich, uma dessas daí, eles também pagam o curso. E também, se não pagarem, você pode colocar, dizer que você está aberta a fazer o curso e pagar, enfim. E é negociável também, né? Entra também até na negociação, às vezes, de uma entrevista. Você começou o curso, mas não pagou todos os módulos. Você fala, olha, eu comecei... Se eu entrar aqui, vocês podem me ajudar? Também tem essa questão, né? Exatamente. E esse curso, até agora que você falou, eu lembrei. Então, assim, se você fizer 2, você já ganha uma qualificação. Então, por exemplo, para eu trabalhar em loans, né? Eu tinha que ter loans e o regulations. E aí, quando você tem o loans e o regulations, você vira um APA, que é accredited alguma coisa. Então, você já, tipo, tem que ser uma qualificação parcial. Sim. E aí, você tem 2 anos para terminar o QFA. Então, só com esses 2 cursos já te abre uma vaga, um porta. leque de vagas, entende? E os Sim. recrutadores já te veem nesse sentido. Outro, você também pode dizer no seu LinkedIn que você está interessado em começar esse curso, entendeu? E na hora que você vai conversar com o recrutador, fala, tô pensando em fazer esse curso, vale a pena, não vale? Porque ele já sabe que você está interessado, sabe? Já sabe que você tem um pouco mais de conhecimento sobre o mercado ali para entrar e tá direcionada também. Né? Exatamente. Então, esse curso é interessante, mas assim, não é para a área de contabilidade, nem muito para a área financeira. Ele é mais para essa parte de loans, pensions, investments, que é para trabalhar dando ensinando pessoas ou ajudando pessoas a fazerem investimentos, entende? Sim. Não é Que bem, é o Financial Advisor mesmo. não é bem área financeira, mas já é uma área para a pessoa de repente começar. Como eu Já estava vai ali abrir uma naquela porta. área e abri uma porta depois para ir para outra. Sim. E além disso, eu fiz o curso, o ACCA, eu fiz os 4 primeiros exames, né, do ACCA. Fiz, inclusive, pelo aquele Springboard, não sei se você conhece, que é Sim. curso do governo. Foi de graça, incrível. Tipo, fiz os 4 exames de graça, passei e tal. E só não segui porque eu engravidei e aí a vida seguiu num outro caminho. Mas, de novo, eu preciso ter o ACCA para trabalhar em contabilidade? Obviamente, se você tiver ACCA, você vai trabalhar como um contador, você vai ganhar muito melhor do que uma pessoa que não tem. Sim. Mas você precisa para entrar? Não. Entendeu? Então, assim, depende do seu objetivo. Aí, às vezes, você vai, faz o curso todo e ainda assim você não consegue uma vaga porque o que tá faltando não é o curso, é a sua Coragem. postura pra vaga ou pro negócio. Então, Sim. Muito bem. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante a gente trazer aí dentro da área que você atua hoje, que talvez eu tenha esquecido de perguntar antes de eu ver se meu parceiro tem pergunta? não, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, se eu tiver que falar alguma coisa pro pessoal que tá assistindo, é se jogar mesmo, assim, acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Né? A vida é assim. Sim. Né? E aí, isso eu acho Pra que se tudo. encaixa para qualquer área profissional aqui na Irlanda e no mundo, né? Você é um produto. Você tem que saber se vender, né? Se você não trouxer conhecimento do que você está vendendo e gerar interesse na outra pessoa, de querer te ter para dentro do time, da equipe, para fazer parte daquilo e crescer junto, ninguém vai bater. É o que você falou, ninguém vai bater na sua porta com você Não lá vai. plantado, esperando, falando, tadinho, deixa eu te ajudar aqui. E tem uma outra coisa, assim, né, com relação à entrevista, que eu até cheguei a fazer uma entrevista para a AWS, né, para a Amazon. E eu, na minha, né, assim, de novo, já estava um pouco segura ali, porque como eu fiz todas, não cheguei a fazer entrevistas onde eu não passei. Todas as entrevistas até então eu tinha passado. Porque eu não fui procurando, entende? Tipo, aconteceu, abriu, fui, entrei e já não procurei de novo. E uma das vagas que eu acabei vendo foi essa da AWS e fui fazer a vaga e eu estava muito segura de mim. E não pesquisei sobre a empresa. Então, assim, uma coisa muito interessante quando for fazer a entrevista, procure sobre a empresa, saiba sobre a empresa, porque vão te questionar, vão querer saber. E se você não souber sobre a empresa, pode ser que você não passe e não tenha a ver com o seu perfil. Sim. Que foi, assim, eu falhei total, né? Porque eu, de novo, tava me sentindo talvez um pouco over, né? Tipo, Segura muito demais. confiante, muito confiante. E aí, quando eu fiz a entrevista, ela me perguntou sobre a empresa especificamente e eu sabia bem pouco, assim, porque era pro Cloud Services. E a gente conhece a Amazon, mas eu não sabia especificamente do Cloud Services. E aí Sim. eu dancei nesse sentido. Entendi. Mas também, assim, de novo, eu acredito que tudo Não tem os era pra planos de acontecer. Deus aí Aham. na nossa vida e tá tudo bem. Mas é Sim. isso aí, acho que é isso. Mas minha é mensagem. uma ótima dica, porque realmente é uma coisa que a gente sempre reforça. Pelo menos eu dou consultoria para engenheiros e arquitetos. E quando eu dou, direcionando eles para o mercado de trabalho, eu falo, mas
Você tem que entender o que a empresa faz, conhecer os valores, conhecer os projetos que elas estão envolvidas. Para quando você for lá, você não é só o eu sou o que vocês precisam. Eu sei que eu posso ajudar porque vocês são o que eu tô buscando para mim também. E aí é uma troca. Exatamente. Sim, essa dica valiosa, assim, de você saber para onde você está aplicando. Sim. Saber e como o seu currículo se alinha ali, né? Com os objetivos da empresa. Então, isso é bem interessante. Mas acho que é isso aí. Muito bom. Pupilinho, você tem alguma pergunta para nossa convidada? Não tenho perguntas. Tem certeza? Tenho. Entender um pouquinho aí como funciona o mercado. Então tá ótimo. Obrigada, Ju, muito gente. obrigada. Obrigada Obrigada a você. Prazer conhecer um pouquinho Prazer aí foi sobre você, sua história. Ver que você tá aí num ramo diferente, então que traz aí mais portas também para as pessoas. Conhecer sua jornada. Não, prazer aí de ter me convidado. Foi um prazer conhecer vocês e quem sabe eu vou estar nesse evento aí para conhecer as pessoas. Vamos ver. Por favor. E a gente volta aqui ainda com a nossa roda, nossa mesa aqui, pra gente conversar mais um pouco Tá e joia. compartilhar um pouquinho mais de informação. Combinado. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Juliana, aprender um pouquinho aqui com ela, conhecer aí essa área de Finance Manager. Finance Manager. Tô aprendendo um monte de vocabulários e termos técnicos novos. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, também deixa nos comentários aqui embaixo que a gente vai atrás da informação e traz para vocês, tá? Aqui a nossa ideia é mostrar que existem oportunidades desde que você se prepare e busque informação sobre isso. Próxima semana a gente volta com mais informações na área de contabilidade, financial manager e tudo mais. Fica com a gente. Obrigada, Pupilinho. Valeu. Até a próxima semana. Tchau, tchau.